sobre essa área também. Então, comecem se apresentando para a galera, fala de onde vocês são do Brasil, há quanto tempo vocês estão aqui nos Estados Unidos, e fala um pouquinho da Machado Seguros também. Tá bom. Bom, então, meu nome é Roger Corrêa também, você me achará Roger, é um prazer. Eu cheguei nos Estados Unidos em 1999, então tem aí praticamente 19 anos, quase 20 anos que eu estou em solo americano. Morei quase 12 anos no norte, né? Morei em New Jersey, morei em Nova York, e depois conheci a Flórida, que hoje eu brinco é o melhor lugar do Brasil para se morar, é o sul da Flórida, né? Então, tenho bastante experiência nos Estados Unidos, sempre trabalhei nessa indústria financeira, né, como um todo. Então, eu entrei na indústria no ano 2000 e estou até hoje, assim, passei por várias seguradoras, enfim. E a Josi vai se apresentar e eu falo da Machado um pouco. Sou eu do Machado Seguros, Josiane, estou aqui nos Estados Unidos desde 2004, então aí são quase 14 anos de América. Na verdade, eu comecei na arte de seguros como uma curiosidade, acabei me apaixonando pela área, acabei me apaixonando pelo que eu faço e estou aqui até hoje. A Machado tem o objetivo de educar os clientes, não apenas vender, mas educar quais são as coberturas que eles precisam, qual é a cobertura obrigatória, qual é a cobertura que não é obrigatória, mas em um caso de acidente eles vão precisar, o que é um Comprehensive Collision, o que é um BI, o que é um PPPD. Infelizmente, muitas pessoas chegam no Brasil e não entendem nada disso, acabam pegando seguro através do dealer, porque precisam na hora, e não sabem nem o que estão comprando. E na hora de um acidente é que vão descobrir o que realmente tem. Então, a Machado Seguros, ela busca essa educação, né, para todas as pessoas que estão chegando dos Estados Unidos e até mesmo as pessoas que estão aqui. Que, acredite ou não, 90% dos brasileiros não sabem quais são as coberturas que eles têm nas suas pólices. Então, e só vão descobrir na hora do acidente, né, na hora do sinistro. Então, não é interessante. Interessante é você saber antes. Então, a gente dá essa educação toda para o cliente na hora da cotação, na hora de fazer uma revisão de uma pólice, tanto na pólice de auto, como de carro, como de casa, e assim por diante. Então, esse é o nosso objetivo aqui na Flórida. Tá certo, bacana. E como que começou a ideia da Machado Seguros, né? Eu sei que vocês atuam em diversos segmentos, hoje nós vamos focar em seguro de vida e seguro saúde, mas como começou essa ideia? Como que partiu, assim, de vocês? Vamos começar a atuar nesse mercado e tal? Olha, eu trabalhava para uma agência de seguros brasileira, não vou citar nomes, né, mas ela era bem desorganizada, bem, assim, desonesta, e aí eu falei, puxa vida, acho que o brasileiro não merece isso, por isso que a nossa comunidade é tão mal vista, porque, né, tem esse tipo de brasileiros para dar esse tipo de serviços para os brasileiros. E ele era muito, mas muito cheio de clientes, assim, tinha muito cliente. Eu falei, nossa, se uma pessoa dessa, com esse tipo de profissionalismo, né, quer dizer, não tinha profissionalismo, né, tratando os clientes dessa maneira, é tão lotado, se eu entrar nessa área de seguros, fazendo um bom trabalho, sendo honesta, ensinando os clientes como a serem educados na parte de seguros, eu acho que eu vou me dar bem, acho que eu vou ter sucesso. E foi assim que começou. Então, eu acabei abrindo minha própria agência. No começo foi bem difícil, eu não imaginava que seria tão difícil, mas aí fui pegando gosto pelo mercado né, de financial services e gostei, amei, e fui colocando, né, minha experiência pouquinho a pouquinho, educando, e aí um cliente foi referindo o outro, né, um bom customer service, a honestidade, e a gente sabe que vai passando de boca em boca. E aí estamos aí até hoje, graças a Deus. Tá certo, bacana. Eu acho até, Roger, para complementar um pouco, assim, né, falando um pouco do Roger, uma das razões pela qual eu me associei, né, a Machado Seguros, a Josi, embora eu venha como um complemento, né, eu falo a Machado, como a Josi está dizendo, o foco da Machado Seguros é a parte seguro de carro, seguro de casa, seguro comercial. Eu venho com todos esses meus quase 20 anos na bagagem corporativa, né, então eu fui executivo da maior seguradora do mundo, que é a AXA, né? Fui vice-presidente nas operações aqui no sul da Flórida, fui um dos gerentes assim, que abriu a estrutura brasileira, né, da New York Life, que é uma empresa muito grande também americana. Então, quando nós decidimos unir forças, foi justamente para isso, trazer toda a minha bagagem, né, na área corporativa, como executivo e como um financial advisor, né, um consultor financeiro, para poder realmente trabalhar com os clientes da Machado na estrutura como um todo, não só na parte, né, de automóveis e casa, mas também nessas estruturas que nós iremos conversar hoje, que é a parte de vida,
a parte de saúde e a parte de planejamento como um todo, né? Enfim, vamos falando e as coisas vão aparecendo. Tá certo. Então vamos entrar primeiro no foco do seguro de saúde, que é o mais comum, né, que as pessoas mais conhecem. Quem pode fazer um plano de saúde, um seguro-saúde aqui nos Estados Unidos? Então, essa é uma pergunta muito inteligente e, ao mesmo tempo, ela é muito complexa, a resposta, porque com as mudanças do Obama, né, o famoso Obamacare, que está essa batalha agora do governo Trump para derrubar, muitas coisas mudaram. Tá? Então, as seguradoras como um todo, elas buscam os clientes que possuem um Social Security, né, que seria como um documento brasileiro, um RG, um CPF. Você precisa de um documento americano para você poder fazer uma aplicação dentro do mercado doméstico, que nós chamamos, né? Então, esse é um dos pré-requisitos. Eu estou nos Estados Unidos, eu estou com um visto de turista, a opção mercado doméstico, seguro doméstico, não é uma opção que se aplica para mim. Tá? Se eu sou um cliente internacional, né, um cliente brasileiro, enfim, de qualquer parte do mundo, chegando nos Estados Unidos, nada mais justo que eu procure, né? Ou já na saída do país, essas estruturas hoje são várias seguradoras internacionais que trabalham com planos, às vezes de viagem, né, planos de curto prazo, às vezes planos de longo prazo, mas existem planos muito similares ao mercado doméstico americano, que, na realidade, é o nosso carro-chefe, meu e da Josi, na área de seguro-saúde. E todos os brasileiros se qualificam para ter esse tipo de plano, e a gente pode conversar um pouco mais de como isso funciona. Faz sentido? Faz sentido. Obrigatoriamente, para se contratar um plano de saúde hoje, em vista do novo cenário, né, econômico, né, político também, existe obrigatoriamente que a pessoa esteja legal no país, ou uma pessoa indocumentada pode também contratar algum tipo de seguro-saúde? Então, para o seguro doméstico, quando eu digo seguro no mercado doméstico, eu estou falando de grandes seguradoras como Aetna, Blue Cross Blue Shield, United Healthcare, são seguradoras gigantes dentro do território americano. Tá? Essas seguradoras, sim, elas têm todas as restrições da lei. Então, para uma aplicação entrar no sistema, sim, a gente precisa de um Social Security Number, né? Precisa de um número de social, o que torna, para o brasileiro indocumentado, um desafio. Não vou dizer que eu já não vi, ao longo da minha carreira, algumas pessoas que burlaram as leis, colocaram o número de social que não é verdadeiro, enfim, não é isso que nós estamos falando aqui. Né? Mas dentro dos parâmetros legais da lei, o brasileiro, eu nunca gosto de falar ilegal, né, porque é uma palavra, todos nós somos legais, aliás, a nossa cultura é muito legal. Então, os brasileiros indocumentados, né, que acho que essa é a terminologia correta, eles sofrem um pouco realmente para a obtenção de um plano de saúde no mercado doméstico. Tá? Mas essas restrições, elas não ocorrem para o mercado internacional, que é o que a gente vai falar um pouco mais também. Tá certo. Fala-se muito do Tax ID também, que é um documento para recolhimento, né, de imposto e tal, e que muitos brasileiros hoje, que não podem aplicar para o Social Security, podem aplicar para o Tax ID. Exato. É possível fazer essa aplicação do plano de saúde com o Tax ID? Também não, né? Mesmo porque o Tax ID, a maioria, pelo menos que eu saiba, né, eles começam com o número 9, né? Então, pelo fato de começar com o número 9, acaba bloqueando os sistemas, porque as seguradoras já têm os formatos de como o número de social funciona e como o número de Tax ID funciona. Então, mesmo que aquela pessoa tente passar um Tax ID como um número de social, vai ser bloqueado no sistema que se inicia com o número 9. Então, a gente acaba voltando de novo, nesse primeiro cenário que é essas empresas grandes não qualificando o cliente, né, que está indocumentado ainda. Em resumo, quando um cliente busca vocês para contratar um seguro-saúde, quais são os documentos que usualmente se necessita trazer? Assim? O que precisa para fazer a aplicação? Então, se for um cliente doméstico, né, a gente começa por aí. Quanto tempo nos Estados Unidos, se já tem green card, se já tem cidadania, ou qual o status migratório dessa família. Às vezes pode ser um visto, né, um E2, né, que a pessoa tem permissão de ficar no país de forma legal, ou está num processo de EB5. A partir do momento que aquela pessoa possui um número de social, nós conseguimos olhar as oportunidades, de novo, do mercado doméstico, que é o feijão com arroz do mercado americano, né? Coberturas, enfim, são muito similares dentro das seguradoras. Tá?
Quando o caso o cliente não possui esses documentos, aí a nossa conversa vai, tá bom, estou chegando nos Estados Unidos, com que visto você vem? Né? Qual a validade desse visto? E aí a gente vai ter uma conversa baseada nas opções do mercado internacional. Por exemplo, empresas, a gente pode mencionar alguns nomes, como Best Doctors, VUMI, IMG, HCC, HCC, que são empresas globais, adoram o brasileiro e conhecem o perfil do cliente brasileiro. Então, por exemplo, hoje eu e a Josi trabalhamos com uma empresa, por exemplo, como a VUMI, né, que é uma empresa internacional. São planos extremamente elitizados, ou seja, a elite brasileira procura esse tipo de plano, porque ela sabe que ela pode tanto utilizá-lo no Brasil, e quando eu falo Brasil, imagina qualquer estado, os melhores hospitais. Eu sou de São Paulo, né? Aliás, você fez essa pergunta no começo. Então, se eu olhar os melhores e maiores hospitais em São Paulo, como Albert Einstein, a Beneficência Portuguesa, Sírio-Libanês, são planos que os nossos assegurados ou segurados têm total acesso a essas estruturas, como check-ups anuais, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e no mundo. Então, eles acabam tendo cobertura global, literalmente. Um caso que a gente está lidando agora, de um brasileiro que tem um problema de saúde, tá? Ele quer buscar uma segunda opinião. Ele pode buscar uma segunda opinião na Europa, na Ásia, em qualquer parte do mundo que ele queira, e o plano vai oferecer a cobertura também, tá? Então, são planos, de novo, assim, no meu ponto de vista, até superiores ao que a gente encontra no mercado doméstico brasileiro, porque o mercado doméstico brasileiro, mesmo que você pegue um plano da Omint, da Bradesco Seguros Platinum, ou um One Health, né, que é um seguro também bem cotado no Brasil, quais são as limitações? As coberturas internacionais são extremamente limitadas. Então, é muito comum a gente encontrar uma família que tem um plano da Omint top, às vezes pagando 7, 8 mil reais por mês, mas quando vem para o exterior, a cobertura é desse tamanho. Então, quando nós voltamos com essas estruturas globais de plano, as pessoas ficam até um pouco chocadas. Mas, meu Deus, eu pago mais do que isso na hora que a gente faz a conversão real e dólar, e o meu plano é infinitamente inferior. Como é que isso pode? É triste dizer, mas é Brasil, né? Não falo isso nunca no sentido pejorativo, porque amo o meu país e a cada 2 meses estou no Brasil, há negócios, inclusive, mas são as limitações, né? São as limitações nacionais. Perdão, José, pode complementar. Não. Essa educação que a gente fala, que eu mencionei no princípio, é educar o cliente o que ele tem, quais são as coberturas que o plano oferece para ele. Infelizmente, muitas pessoas têm os planos, mas não sabem o que oferece. Esse é o nosso trabalho, educar. Exatamente. Até falando do plano, né? Mas cuidar do cliente deve procurar escolher adequado. Como escolher melhor então? Porque hoje você é seguradora, eu acredito que eles trabalham com vários planos. Quais cuidados você deve tomar na escolha de um plano? Então, essa é uma pergunta bem ampla, né? Geralmente, a gente procura fazer o contrário, né? Porque como a maioria das famílias trabalham com um orçamento familiar, né? Você pode pegar um plano que vai custar, por exemplo, para mim, né? O Roger tem 45 anos de idade. Eu posso ter um plano que vai me custar $300 por mês, como eu posso também ter um plano que vai me custar $1.000 por mês, que é o plano Elite da Elite da Elite. Então, depende muito, assim, a conversa do orçamento familiar, né? Se é uma família jovem, se é uma família saudável. Eu uso o Roger como exemplo porque fica fácil, né? Quase 20 anos na América. Tirando o meu check-up anual, fiz uma cirurgia alguns anos atrás, simples, ou seja, eu sou um risco para uma seguradora pequeno, né? Boa saúde, me exercito, me alimento bem, então, fazendo um check-up por ano, eu estou dentro do padrão, né, preventivo americano. Agora, vamos dizer que esse mesmo Roger aqui tivesse pressão alta, diabetes, outros problemas mais sérios de saúde, o meu custo relacionado à saúde seria um custo muito mais elevado. Então, aí que entra realmente qual tipo de plano se aplica para aquele cliente que a gente está conversando. Então, eu e a Josi, nós customizamos, acho que é a palavra, né? A gente faz alguma coisa bem customizada, customize, né, como a gente diz. O que aquele cliente precisa, qual o orçamento familiar que ele dispõe, e aí a gente volta no mercado
e busca, né, a melhor alternativa específica para aquela família ou para aquele cliente. Tá certo, certo. Pessoas idosas ou com doenças e lesões pré-existentes, elas podem contratar um plano de saúde também? Isso interfere no valor? Interfere bastante. Tá? Na realidade, as pessoas idosas, a maioria desses... Tá ouvindo? Você tá, às vezes dá uma quebrada na voz. Sim, desculpa, é que tá tocando um despertador aqui. Tá. Tá tranquilo. Então tá, perdão. Então, voltando, né, aos idosos. Sim, os planos de saúde, como tudo na vida, né? Se a gente for olhar, eu brinco, né? Depois a gente vai falar da área de vida, né? Mas se a gente for olhar, né, 0 como a idade de nascimento, vamos colocar a linha de 100 como, em teoria, o último dia que todos nós estaríamos no planeta Terra, com exceção daqueles que quebraram a barreira do 100. A expectativa de vida americana hoje é homem 83 anos de idade, a mulher 87. Tá? Então, tem até uma brincadeira que eu não sei se eu faria, porque eu não sei qual o tamanho do teu público feminino, mas por que os homens morrem 4 anos mais cedo do que as mulheres? Para a gente ter um pouquinho de folga na vida, pelo menos lá na frente. Eu estou brincando. Pessoal, ó, é uma brincadeira. É uma brincadeira, ninguém brigando com o Roger, pelo amor de Deus, tenho 2 filhas lindas, meu Deus, enfim, vamos por aí afora. Não, a mulher vive mais do que o homem. Tá? Então, dos 60 anos para frente, realmente o custo de saúde é um dos problemas de Alzheimer, idade, osteoporose, enfim, as doenças relacionadas ao avanço na idade acontecem. Então, dessa forma, sim, os planos ficam, às vezes, bem mais caros dependendo da situação. Tá? Vamos falar de cobertura também, né, Roger e Josiane? Muito se fala da cobertura de planos lá no Brasil. E qual é a cobertura assim, mais comum aqui nos Estados Unidos? Cobre parto, exames, cirurgias, doenças e lesões pré-existentes? Qual que é a cobertura assim, que é mais comum aqui nos Estados Unidos? Então, vamos lá. Mercado doméstico, né? Algumas regras que mudaram. Hoje, os planos não podem discriminar doenças pré-existentes. Tá? Não pode discriminar gravidez. Tá? Então, a pessoa está procurando um plano, ela está no 2º mês de gravidez, aquele plano não pode discriminar. Embora, de novo, a gente não sabe o que o Trump está fazendo em termos de mudanças aí, tentando derrubar toda a estrutura que o Obama criou. Né? E, de novo, nunca vamos discutir política, todo mundo está certo, todo mundo está errado, então não é esse o ponto. Mas o que eu digo, mediante a lei, os planos domésticos protegem um pouco mais o cliente final. Tá? Os planos internacionais, as doenças pré-existentes, elas podem ser um problema. Ou o plano pode ser negado para aquele cliente, tá? Ou pode ter uma exclusão. Por exemplo, eu com um cliente agora que tem problema de pressão alta. Tá? A pressão dele é bem alta, está bem acima dos níveis, né, de pressão alta. Então, eventualmente, pode sim ser um problema, né, virar um sinistro para aquela seguradora. Então, a seguradora voltou e colocou algumas imposições. Tá bom, a gente aprova o teu plano, porque a gente pode ter qualquer outro problema de saúde. Mas todos os problemas relacionados à pressão alta, ele tem um teto de cobertura que ele precisa pagar do bolso, que no caso acho que eram $20 mil. Então, pagos $20 mil, ele teria acesso total para aquela condição em termos do plano. Então, não sei se, de novo, a pergunta... Eu tento responder da forma mais ampla, porque estou englobando tudo que você perguntou. Mas, na verdade, cada caso é um caso. Tá certo. Essa cobertura, ela somente em território americano, ela se estende a outros países também? Às vezes a pessoa contratou o plano aqui, o brasileiro, mas viajou para outros países. Como que funciona essa cobertura? É local ou ela pode se estender? Global. Como a gente está dizendo, esses planos internacionais, a cobertura é global. Ele pode usufruir nos Estados Unidos, Brasil, Europa, em qualquer parte do mundo. Tá? Para os planos domésticos, existem, de novo, as benditas das limitações que a gente fala. Né? Então, como executivo, né, que eu fui, como eu mencionei, vários anos, como eu sempre viajei muito, eu sempre olhava o quesito viagem. Né? Bom, tá bom, sou cidadão americano hoje, né? Tenho um plano doméstico, mas se eu preciso fazer uma viagem para a Europa, o que realmente eu tenho de cobertura lá fora? Para minha surpresa, a cobertura era tipo $15, $20 mil. Então, para os planos domésticos, sim, existe limitações. Para os planos internacionais, a gente pode utilizar em qualquer parte do mundo. E aí, voltando, né, perdão, aquela pergunta que você fez há alguns minutos atrás,
Existem coberturas, por exemplo, que são planos mais simples. Então, a vida do contrato daria $1 milhão de cobertura. Existem outras seguradoras que, pela vida do contrato, você tem $5 milhões de cobertura. Como existem os melhores planos que possuem cobertura ilimitada. E eu sempre menciono exemplos, de novo, eu estou nessa indústria há muitos anos. O meu primeiro chefe nos Estados Unidos, um americano, né, que trabalhava para uma empresa Gordian, ele era um veterano de guerra, né, do Vietnã. Então, infelizmente, ele veio a falecer o ano passado, e é uma pessoa que, assim, foi um dos meus maiores mentores e com quem eu aprendi realmente o que eu faço hoje. Ele descobriu o câncer em 2001, né, ele veio falecer em 2017. Então, foram 17 anos brigando contra o câncer, onde uma vez por ano ele tinha que ir para um hospital em Massachusetts e praticamente trocar parte, 1/3 do sangue em todo o organismo. Então, não preciso dizer que o custo, né, do tratamento de câncer dele ao longo de 17 anos antes do falecimento dele foram muitos milhões de dólares. Muitos milhões de dólares. Então, aí que entra a estrutura. Por que um plano de 1 milhão? Por que um plano de 5 milhões ou 8 milhões? Ou por que um plano ilimitado? Vai depender muito, de novo. Cada caso é um caso. Tá? Quando a gente fala de saúde, a gente logo já poxa, o preço deve ser absurdo. Como que é baseado o preço de um plano de saúde aqui nos Estados Unidos? Existe uma diferença por faixa etária, condição física da pessoa? Física eu falo de saúde, às vezes com uma doença ou lesão pré-existente. Pensa assim, americano trabalha com 2 tabelas, né? A tabela de mortalidade, né, que é uma tabela utilizada para cálculos de seguro de vida, né? Quando eu nasci, quando eu vou morrer, dentro de uma tabela. Ou seja, vamos ser mais claros, 100 mil pessoas com a idade do Roger, de 45 anos de idade, aplicaram para um seguro de vida, enfim, dentro de uma seguradora no ano de 2017. Então, as seguradoras vão num gráfico e vão falar quantos homens, né, de 45 anos de idade, nas condições que o Roger foi aprovado, viveram. Então, eles viveram até quando? 82, 85, 90. Os que tiveram câncer, algum tipo de câncer, faleceram com que idade? Então, essa é uma tabela que entra no cálculo de seguro de vida. Tá? No cálculo de seguro de saúde, é uma tabela de morbidity. Morbidity, eu não sei nem traduzir. Mortalidade? Não, mortalidade é vida, é mais para a área de invalidez. Né? Quantos homens de 45 anos de idade... morbidity, estou tentando traduzir, me deu branco agora, mas perdão, em inglês eu sei. Escolhe as palavras em português. Então, dentro de um gráfico, tá bom, Roger com 45 anos de idade, saudável, qual a chance dele ter uma invalidez ou um problema de saúde até os 80 anos de idade? Então, são tabelas distintas, mas elas têm a mesma finalidade, é o cálculo ou do seguro de vida para saber o que vai acontecer com a vida do Roger baseado na saúde, ou qual a propensão e probabilidade do Roger ter um problema de saúde relacionado à saúde dele e à idade dele. Então, respondendo a tua pergunta, e acho que eu fui até um pouco mais técnico do que precisava, é realmente idade, saúde, condição física, se a pessoa faz ginástica, se alimenta bem, se tem problemas pré-existentes, são esses dados que as seguradoras olham. Tá? O sinistro e o reajuste é um fator que a gente tem que se considerar, né, quando for optar por um plano, tal, aí a longo prazo. Como que é baseado o sinistro e o reajuste desses planos aqui nos Estados Unidos? Existe alguma forma de calcular, alguma coisa desse tipo? Olha, de novo, plano mercado doméstico, mercado internacional, né? No mercado doméstico, com todas as mudanças que o Obama implementou, as seguradoras se perderam um pouco. Então, eu, pessoalmente, tive vários casos onde clientes voltaram para mim, por exemplo, de um ano para o outro, falaram, meu Deus, meu seguro subiu 30%. Né? O que aconteceu? O meu seguro subiu quase 40%. Então, foram períodos onde nós mesmos realmente não sabíamos o que vinha pela frente. Né? Mas agora que as coisas estão mais estruturadas, estabilizadas, se não foram as idades radicais de mudança, né, de 49 para 50, dá um jump, de 59 para 60, dá um outro pulo, a média que a gente acompanha vai ser entre 5% e 10%, ou 5% e 15%. No mercado internacional, tá, porque essas seguradoras fazem um exame, vamos dizer, mais detalhado antes da aprovação para aquele cliente,
os aumentos, os custos anuais acabam sendo mais controlados. E, na verdade, eles têm um poder de dizer, olha, o Roger a gente não vai aprovar porque ele tem uma condição pré-existente A, B e C. Então, acaba sendo, né, na coluna de sinistro, né, de sinistralidade da seguradora, muito melhor gerenciado por essas empresas internacionais. Tá certo, bacana. Os planos aqui nos Estados Unidos têm coparticipação, assim como no Brasil? Lá a gente tem a opção de com coparticipação ou sem coparticipação. Aqui tem essa possibilidade? É a mesma coisa. Aqui você trabalha muito, né, com o que eles chamam copay e co-insurance, né, que funcionam dentro do que a gente está com. Então, vamos pegar um exemplo. Né? Eu fui jogar bola e torci o meu pé. Tá? Eu vou parar numa sala de emergência. Então, ali está dizendo, o meu plano cobre tudo, mas os primeiros $500 do meu plano, ou seja, a minha coparticipação no que eu tenho que fazer, são $500. Tá? Esse é o cenário 1. Aí a gente pega um cenário onde, infelizmente, há um tempo atrás, caso verídico, triste, mas verdadeiro, uma senhora, de novo, por um ano eu tentei explicar para ela, uma pessoa com patrimônio no Brasil, a necessidade de ter um plano de saúde em solo americano. O argumento dela foi, Roger, no Brasil eu tenho o que tem de melhor. Eu tenho Bradesco, Platinum, da Galáxia, de não sei, enfim. Era o melhor plano que podia ter no planeta Terra. No caso dela, infelizmente, uma senhora jovem, 64 anos de idade, ela lembra de ter pego no telefone para ligar para o 911, o 911, que era emergência. Ela acordou 10 dias depois numa UTI. Graças a Deus ela sobreviveu. Ela não sabe realmente o que aconteceu, porque ela entrou em coma e acordou 11, 12 dias depois. Eu não preciso dizer que a conta no hospital dela estava em $1,5 milhão, $2 milhões, né, por tudo que ela passou durante os dias que ela ficou em coma. Problema número 1, ela vai ter que pagar essa conta. Não tem como ela esconder que, tipo assim, ela não teve o problema existiu. Problema número 2, ela não tinha um plano de saúde. Tá? Se ela tivesse um plano de saúde, vamos dizer que o teto máximo dela, do bolso, fosse, tá bom, independente do valor da conta no hospital, ela tivesse que pagar $5 mil ou $10 mil. Seria o máximo que ela incorreria em termos de custo. Então, essa conversa de seguro eu levo muito a sério, porque, de novo, eu faço isso há quase 20 anos. Eu já vi muita coisa dar certo, mas como essa senhora, já vi muita coisa dar errado também. Né? Então, acho que falando demais, né, Josi? Não, pode. Tá certo, pessoal. Vai deixando as suas perguntas aqui abaixo. Já a gente vai separar um tempinho para tirar as suas dúvidas. E já vamos entrar no ponto do seguro de vida, que é um tema bem interessante também. Mas conta para nós, Roger e Josi, aqui nos Estados Unidos, os planos, como no Brasil, tem carência para parto, cirurgias, doenças e lesões pré-existentes, diálise, hemodiálise, tudo aquelas coisas? Falo, Josi. Sim, tá bom, eu vou na sequência, então. Né? Sim, os planos possuem. Deixa eu só voltar aqui de novo, porque eu fico falando mercado doméstico, mercado internacional, às vezes até eu me perco um pouco nas diferenças. Esses planos internacionais, né, que, aliás, baseado no teu público, eu vejo, né, a gente fez uma análise mais detalhada, hoje acho que 95%, né, das pessoas que te acompanham estão em alguma parte do Brasil, então muito legal isso, parabéns, né, tá divulgando um trabalho muito bom lá no Brasil. Então, para esses clientes, de novo, do mercado internacional, esses planos vão oferecer maternidade, mas existem algumas limitações. Por exemplo, num plano da VUME, né, que é uma das seguradoras que a gente fala muito, se a pessoa já estiver grávida, eles olham em quanto tempo o nascimento vai ocorrer, que aí o plano não cobriria por 10 meses. Então, se a pessoa liga para a gente e fala, olha, estou 3 meses grávida, com mais 9, 3 meses de gravidez com mais 9, o plano não vai cobrir nada. Então, não trabalhe como uma pré-existência, mas, de novo, o legal seria, tá bom, vou pôr um plano desse em vigor, aí eu vou namorar bastante, engravidar, e aí o bebê nasce com um determinado período lá na frente, entendeu? Então, esse é um cenário, mercado internacional. Mercado doméstico é o que eu falei, as seguradoras não podem discriminar, então a pessoa grávida quer entrar no plano, ela vai entrar, tá? Lembrando que pode ter a limitação também da franquia. Isso, ela vai ter que pagar uma franquia mais alta, o que às vezes fica elas por elas, se ela fizesse no particular. Então, às vezes, nem vale a pena você contratar um seguro para ter uma gravidez, por exemplo, e a franquia ser maior do que um parto particular. Então, tem que tomar muito cuidado com isso.
Exato. Certo, bacana. Se o médico não for credenciado do plano, né, de repente, do seguro, existe a possibilidade de fazer essa consulta com outro médico, ter reembolso disso também, ou não? Dois cenários de novo. Você viu que eu estou falando muito do mercado doméstico, mercado internacional, porque realmente é um gatinho e um urso. É bem diferente um do outro. Complexo para vocês, eu acho. Então, o mercado doméstico tem dois tipos de plano. Tem o que eles chamam de HMO, né, que é o plano em que você só pode utilizar os médicos credenciados dentro de uma rede. Tá? Então, HMO é o termo mais técnico. E depois tem o PPO. PPO é um plano onde você tem dentro da network, ou seja, dentro da rede e fora da rede. Então, se você tem um plano, de novo, mais avançado, onde você não tem o HMO, você tem o PPO, você pode usar médicos credenciados dentro e fora. Então, isso pode ser feito, tá? Às vezes tem uma diferença de preço, os médicos credenciados têm uma tabela mais rígida com a seguradora, os de fora vai ter talvez um custo um pouquinho adicional, mas de qualquer forma, aquela pessoa teria cobertura, tá? Num plano internacional, como a maioria dessas seguradoras trabalham com hospitais credenciados, mas não médicos credenciados, todo o tratamento é feito por reembolso, tá? Então, em outras palavras, se você quiser ir... Fala um médico que você conhece bom aí na Califórnia, Roger. Olha, para ser sincero, eu nunca fui médico aqui na Califórnia, é só lá em Massachusetts, mas... O Dr. Roger, que mora em Los Angeles, se eu quiser ir no Dr. Roger em Los Angeles, ele vai me cobrar $1.000 a consulta dele, tá? Não tem problema, esses planos internacionais vão cobrir. Então, vou fazer o pagamento para o Dr. Roger, vou voltar, vou submeter um claim, né? Vou mandar isso para a seguradora e vai fazer o reembolso daquele montante para mim. Então, trabalha... Eu acho que, assim, para o teu público, a mensagem que tem que ficar é isso. Tudo tem solução, tá? Existe o mercado doméstico americano, que é complexo, e o mercado internacional, que é uma delícia de trabalhar para quem é cliente internacional. Então, acho que é uma distinção boa, né, para a gente fazer aqui. Tá certo. Vamos falar agora, para finalizar, né, desse tópico de plano seguro-saúde, o cancelamento do plano. É possível fazer o cancelamento do plano? Existe contrato, um período que você tem que ficar? Sim, o contrato ele existe, né, porque é um documento que valida o que realmente está acontecendo, né? Então, a partir do momento que eu entro num plano como esse, qual é a vantagem, de novo, mercado doméstico? A seguradora não pode voltar, depois que eles me aceitaram, e falar, olha, Roger, você agora teve um problema sério de saúde, a gente vai te excluir do plano. Então, isso só ocorreria se o Roger, por alguma razão, não efetuasse o pagamento e o plano fosse cancelado. Então, a seguradora não pode, até para proteger o cliente, voltar e fazer ou efetuar o cancelamento. Tá? No mercado internacional, existem alguns cenários. Tem seguradoras, como a VUMI, né, que nós mencionamos. Esse é um plano vitalício. A partir do momento que eu entrei no plano, ele só vai ser cancelado se eu, por alguma razão também, não efetuar o pagamento. E aí ele foi cancelado por falta de pagamento. A seguradora não pode voltar e cancelar porque eles não me querem mais. E, respondendo a tua pergunta, né, que, de novo, eu sempre dou um pouco mais de teoria antes de responder o que você me perguntou, qualquer pessoa pode entrar no e-mail, mandar um e-mail para a seguradora dizendo, a partir do dia tal, 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 eu não quero mais o plano em vigor, aquele é um documento válido em qualquer corte americana. Então, sim, todo mundo pode entrar e sair conforme eles queiram. Tá? Tá certo, bacana. Vamos entrar agora no tópico seguro de vida, que é um tópico muito relevante. Muitos brasileiros que vêm aqui para os Estados Unidos, às vezes, desconhecem sobre esse assunto, ou às vezes vêm e não pensam nesse tema, né, que é um tema bem importante, não somente para dar assistência à família, né, ou, infelizmente, numa hipótese de invalidez também. Quem pode fazer um seguro de vida aqui nos Estados Unidos? Agora, você falou um tópico, assim, que, primeiro, assim, é uma paixão minha, não porque eu estou na indústria todo esse tempo, mas eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque é o que eu faço, né? Até deixando um pouco de propaganda, se eu puder, quem puder entrar no meu canal, né, na minha website, que é brasileira, o meu nome é rogercorrea.com.br. Então, www.rogercorrea.com.br, onde eu coloquei praticamente 2 décadas de conhecimento falando dessas estruturas. Por que o americano planeja demais? Né? Por que o brasileiro não planeja nada? Culturalmente, de novo, não é
de forma pejorativa, mas nós brasileiros, com todos os planos econômicos que nós passamos, toda a instabilidade econômica, inflação galopante no Brasil, o brasileiro não para pensar, tá bom, se o pior acontecer, o que eu tenho planejado para isso? Quando eu falo pior acontecer, é uma invalidez que a gente não espera, né? Uma morte prematura. Eu quero viver até os 100. Eu tenho 2 filhas, uma com 15 e uma com 11. Se o meu dia, por alguma razão, deixando a religião de lado, o Papai do Céu decidir que meu dia é amanhã cedo, tem 2 hipóteses. Ou eu fiz alguma coisa e a minha família vai estar bem, ou eu não fiz nada e alguém vai ser prejudicado financeiramente, né? Aí eu vou um pouco além para dizer, todos os seres humanos, independente do país que a gente mora, né, se é Brasil, Estados Unidos, Europa, tem 2 certezas na vida, e somente 2. Primeiro que nós vamos pagar impostos, todos, independente se é Brasil, Estados Unidos e Europa, e depois a segunda garantia, que é o princípio básico de seguro de vida, todos nós morreremos. Todos, ponto final, é simples assim. Então, o americano para pensar nisso. Tá bom, eu nasci hoje, tá bom, quando que eu me aposento? Daqui 60 anos, se eu colocar $10 por mês hoje, eu vou ter mais de $2 milhões guardado em alguma coisa. Eu entro no mercado de trabalho, eu penso na aposentadoria. Eu tenho um filho que nasce, eu começo a pensar na faculdade da criança. Então, de novo, o americano é condicionado a realmente planejar. E eu vou até além, eu trabalho com estruturas de planejamento, hoje para clientes mais sofisticados, eu consigo criar um legado, né, através de estruturas de seguro de vida, com mais de 1000 anos. Imagina você proteger filhos, netos, bisnetos, tataranetos e várias gerações para frente com estruturas de seguro de vida. Então, se você me perguntar assim, Roger, eu acredito em seguro de vida? Demais. Demais, porque eu, infelizmente, já tive 8 casos ao longo da minha carreira de pessoas que saíram de casa e não voltaram. E eu pude ver que, embora uma tragédia, né, com a vida tinha acontecido, financeiramente, quem ficou para trás teve uma segunda chance. Pôde fazer algumas coisas diferentes do que, né, você está aqui nos Estados Unidos também há um tempo, já deve ter visto quando falece um brasileiro na comunidade, no dia seguinte tem um cartaz no restaurante, na igreja, fazendo vaquinha, né, para juntar o dinheiro e mandar um corpo para o Brasil. É trágico, né? Perdão. Até uma situação que aconteceu na época que eu morava em Massachusetts, teve um moço na nossa igreja que, trabalhando na construção, infelizmente, caiu um produto lá no olho dele, não sei se foi algum, sei lá, negócio químico, e infelizmente ele ficou cego. E realmente a igreja estava se juntando para ajudar a família, porque ele era o único que trazia o sustento para casa. Então é bem triste mesmo. Assim como eu já conheci amigos que perderam o dedo e ficou inválido por outro motivo. Então, é uma situação que acontece muito aqui nos Estados Unidos. Verdade. E aí eu falo, são esses 2 seguros, né? Aliás, de novo, as pessoas que puderem entrar no meu website vão ver que eu falo muito do pilar financeiro, né? O que é o pilar financeiro de uma família? Ele é dividido em 3 componentes, né? A parte de baixo desse pilar é o que nós chamamos de proteção, tá? O que pode dar errado na vida? Como eu falei, uma invalidez, né? Aconteceu com você, já aconteceu com clientes, eu posso até mencionar um exemplo daqui a pouco, a morte prematura, e outra coisa que brasileiro não faz, eu falo, eu estou na indústria há 20 anos e não consigo fazer os meus pais, meu pai tem 77 anos de idade e minha mãe tem 75, até hoje eles não têm um testamento, e cada vez que eu menciono a palavra pai, mãe, precisamos fazer um testamento, a seguinte frase é: meu filho, você está querendo que nós morramos? Morremos? Não. Eu tenho 45 anos de idade, eu tenho um testamento feito desde os 30 anos de idade. Talvez porque eu estou na indústria, eu entendo o aspecto legal dos problemas, mas... Então, na base, né, que eu falo, são esses componentes de proteção, é justamente isso. Tudo que pode dar errado na vida, vamos planejar primeiro, né? E aí o pessoal fala, mas eu tenho um fundo de investimento que está me dando 30%, porque eu trabalho na parte de investimentos também. Eu tenho um fundo de investimento que eu estou dando 30% de retorno para os meus clientes. Pô, Roger, parabéns, você é excelente na gestão de dinheiro. Mas se aquele camarada sair para trabalhar no dia seguinte, sofrer um acidente, ou morrer ou ficar inválido, não adiantou nada eu dar 30% de retorno no dinheiro dele, porque a base, a fundação do pilar econômico dele não estava estruturada.
Então, eu começo sempre pela base. Monta-se uma boa estrutura de seguros, vida, invalidez, um bom testamento. Aí a gente vai para a área de acúmulo patrimonial, né? Quanto sobra no orçamento, o que a gente investe, o que a gente faz para cuidar do futuro. É mais ou menos por aí. E aqui nos Estados Unidos, a pessoa que está legal ou ilegal, independente de status migratório, ela pode fazer um seguro de vida? Quais documentos se pede para fazer um seguro de vida? Essa também é uma conversa complexa, né? Assim, as seguradoras, infelizmente, eu falo, as coisas começaram a mudar muito depois do atentado, né, às Torres Gêmeas, onde foi comprovado, né, que os terroristas tinham dinheiro de forma ilícita dentro do país, tá? Então, iniciou-se uma campanha muito grande, que é o Know Your Client, tipo, conheça o seu cliente, onde as seguradoras, né, os bancos, os fundos de investimento, ou seja, as corretoras de valores, hoje têm por obrigação legal e federal buscar as informações válidas e pertinentes a um cliente. Então, não vou dizer que não existam exceções. Tem clientes que estão morando aqui há 20 anos ou 15 anos, ainda por uma razão triste, né, imigratória, não conseguiram ainda os documentos. Existem alguns casos onde eu já consegui comprovar para a seguradora. Falei, olha, o fulano, né, a pessoa X, está aqui há 15 anos, tem negócio nos Estados Unidos, os filhos nasceram aqui, não está indo embora para o Brasil, eu acho que seria justo proteger a vida dessa família, que não é um caso de alguém que está no oba-oba e vai pegar o próximo avião amanhã cedo e deixar um buraco no país, como infelizmente já havia acontecer também, tá? Então, em teoria, não. O brasileiro indocumentado não tem tanto acesso, mas, de novo, eu procuro sempre trabalhar partindo do seguinte princípio. Vamos analisar o caso, e aí deixa eu colocar meus quase 20 anos de expertise, assim, né, de conhecimento, para saber o que a gente consegue fazer, né? Certo. Geralmente, quais eles pedem? Na maioria das vezes, assim, para uma aplicação de seguro de vida, os documentos básicos, né? Se é um cliente, de novo, ainda que está com algum tipo de visto, eu vou precisar de cópia de passaporte. Se é alguém que mora no país, eu vou precisar do número do social, data de nascimento, comprovante de endereço, conta bancária, ou seja, os dados, de novo, para responderem essa pergunta pertinente ao Know Your Client, conheça o seu cliente. Então, quanto mais informações eu tenho desse cliente, mais eu vou poder ajudá-lo. Então, são os documentos básicos, né, para qualquer tipo de aplicação, eu diria, para tudo que a gente vai fazer. Né? Existe algum limite? Perdão, deu uma falhada, Roger. Existe algum limite de idade para poder contratar um seguro saúde de vida? Então, não. Tá? Na realidade, com uma semana um dia de vida, nasceu um nenenzinho hoje, amanhã eu posso fazer uma pólice de seguro de vida para ele. Tá? E, curiosamente, limites de idade. Hoje a gente consegue colocar uma pólice de seguro de vida para alguém no mercado americano até 85 anos de idade. Se é um cliente internacional, até 80 anos de idade, óbvio que existe um custo para isso, eu consigo assegurá-lo também, ou assegurá-la. Ano passado eu consegui colocar $1 milhão de cobertura na vida de uma senhora brasileira com 82 anos de idade. Tá? Então, é possível sim. Tá? O limite, aliás, o perfil do meu cliente hoje são pessoas, né, que estão nessa fase de sucessão patrimonial ou de chegada no país, e quando eles fazem uma análise pré-imigratória e pré-tributária, eles entendem que eles vão ter um gasto com o governo americano um dia lá na frente muito grande. Então, qual a melhor forma de pagar o governo americano? Muitas vezes o seguro de vida é um instrumento de alavancagem financeiro maravilhoso, maravilhoso. Pessoas doentes podem contratar um seguro de vida também? Às vezes é uma doença assim, sei lá. Não pode. Não pode. Essa pergunta é muito comum, né? Aliás, posso até relacionar a área de saúde, né? Essa semana mesmo, a Josi recebeu um telefonema, né, de uma pessoa que queria um plano de saúde e foi direcionado para mim. Aí a minha funcionária que fica no Brasil estava falando com essa pessoa e a pessoa falou assim, eu estou no Albert Einstein, né, no hospital Albert Einstein, enfim, a conversa vai e vem, aí voltei para minha funcionária e falei assim, faz um favor para mim,
Pergunta se ele é médico no Albert Einstein ou se ele estava internado no Albert Einstein. É uma diferença grande, né? Obviamente que era um caso de internação. Tá? Então, fui descobrir, enfim, sem proteger a inocência de todos os clientes, era um problema mais grave de saúde. A chance de ele adquirir um plano é zero. Era um problema de saúde sério. A mesma coisa para a área de seguro de vida. Qual a melhor época para comprar seguro de vida? Hoje, quando a gente está saudável e a vida está andando nos trilhos. Tive um grande amigo em Nova York alguns anos atrás, e quando me procurou, mesmo sendo meu amigo, de novo, eu nunca vou descrever detalhes, né, para proteger a inocência, mas por 10 anos que eu estava na carreira, eu dizia, precisamos efetuar as mudanças do A para o B. Se é uma pessoa com rendimento X, precisa criar uma estrutura mais complexa. Quando ele tinha 69 anos de idade, ele descobriu que o seguro de vida dele acabaria no ano seguinte com 70, ele entrou em pânico e me ligou. Saúde já não estava mais lá, não conseguimos fazer absolutamente nada naquele caso. Então, assim, respondendo a tua pergunta, planejamento é o que a gente faz. Seguro de vida é um dos componentes de um planejamento. Né? Espero que todo mundo que a gente conversa fale, olha, quero viver realmente até o 100, mas se o pior acontecer hoje, o que eu planejei antes do pior acontecer, não depois. Tá certo, bacana. Tá dando retorno de som? Porque tá tendo um... Às vezes, bem pouquinho, mas agora não. Nos últimos minutos, não. Tá certo. Pessoal, vocês desculpam aí que ao vivo é assim mesmo. Mas fala para nós, Roger. As pessoas estão nos ouvindo agora, nesse exato momento? Atualmente estamos com 37. Eu acho que devido ao horário, né? Porque nem todo mundo, às vezes, tem a disponibilidade de estar ao vivo, mas eles sempre assistem depois. Mas atualmente estamos com 37. Muito bom. Parabéns, meu cara. Vamos lá, perdão, Roger. Mas fala para nós, Roger, no momento da contratação do seguro-saúde, né? Existe uma avaliação médica para identificar se a pessoa tem condições, se ela está em perfeitas condições de saúde? Completa. Essa é a parte que eu adoro, né? E eu falo isso para os clientes. Na realidade, os clientes ganham um check-up 100% grátis ou gratuito, não sei. De novo, eu estou há 20 anos aqui, meu português dá umas escorregadas, então não é que eu não sei falar português, eu esqueci mesmo. Mas em caso de aplicação para o seguro, aquela pessoa vai passar por um exame rigoroso de saúde, exame de sangue, exame de urina, a empresa vai checar, obviamente, todas as doenças, HIV, qualquer tipo de célula cancerígena, colesterol, pressão, enfim, tudo. São 67 tipos de exame que são feitos dentro do exame de sangue. E na urina, obviamente, vão checar nicotina, uso de drogas, enfim, né? Seguradoras, você faz um cheque, eu sempre falo para o cliente, né? Você faz um cheque de $1.000, né? E se você falece amanhã, a seguradora tem que fazer um cheque de 100 mil ou de 1 milhão, o risco deles é muito maior que o seu. Então, por isso que as seguradoras fazem realmente um exame minucioso e complexo de saúde antes da aprovação de um caso. Né? As apólices do seguro já contratadas podem ser alteradas durante a sua vigência? Às vezes a pessoa já contratou e por algum motivo precisa alterar. Pode? Pode. Excelente pergunta. Onde que isso ocorre? Tá? Às vezes, famílias, né, passam por divórcio. Então, a beneficiária do contrato era a mulher. Né? Hoje não é mais. Então, ou pode existir a mudança de beneficiário, pode existir a mudança, eu brinco, mas... de novo, é como o americano pensa, né? Alguns anos atrás, meu pai esteve nos Estados Unidos e eu fiz uma pólice de seguro de vida na vida dele, né? Então, ele disse, mas meu filho, quanto que eu vou pagar? Quanto que... Não, o senhor não está entendendo, o senhor é só o corpinho que eu estou usufruindo, e na realidade o senhor é o segurado. Eu sou dono da pólice dele, sou a pessoa que efetua os pagamentos da pólice dele, ou seja, o acesso ao dinheiro da pólice eu tenho controle, e também, obviamente, sou beneficiário da pólice. Então, eu brinco toda viagem com o pai, que o senhor viva até o 100. Mas o dia que, como o americano diz, we kick the bucket, né, o dia que a gente virar a latinha, aquela pólice de seguro de vida vem para mim, porque a única coisa que eu fiz foi utilizar, óbvio que eu falo isso de forma de brincadeira, mas são estratégias que são utilizadas nos Estados Unidos. De novo, seguro de vida, eu quero que meu pai tenha uma vida longa. Mas um dia, dentro do princípio que eu comecei a conversa de seguro de vida, é garantido que ele também virá a falecer. O dia que ele falecer, alguém se beneficiará
financeiramente por isso. Não é que não tem má fé, é o processo normal da vida. Só que o que eu gastei, eu vou receber 5, 6 vezes a mais dentro de uma estrutura de seguro de vida. Tá? Então, nem sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. O valor da pólice pode ser utilizado somente se a pessoa falecer, vir a óbito, ou em outras ocasiões também? Não, como eu falei, eu entrei no business, né? Entrei nesse negócio em 2000. Quando veio a crise de 2008, né? 2007, 2008, foi aquela crise do mercado imobiliário, existem estruturas de seguro de vida nos Estados Unidos, que é como se fosse uma conta de poupança. Então, ao mesmo tempo que você tem o seguro de vida, o dinheiro que você paga vai para uma conta, né, uma caderneta de poupança dentro da apólice. Então, naquele período de crise, eu tive vários clientes que me procuraram porque estavam em default, ou seja, estavam em atraso com pagamento da casa, pagamento de carro, emergências que aconteceram devido àquela crise financeira. Então, respondendo a tua pergunta, não. Eu posso utilizar a minha pólice de seguro de vida, dependendo, de novo, da estrutura que eu criar contratualmente, em várias instâncias da minha vida. Compra de um carro, mandar o filho para uma faculdade, casamento de um filho, aposentadoria para ser suplementada com dinheiro da apólice. Existem infinitas possibilidades que podem ser, de novo, na minha website tem muita informação a respeito disso, muita mesmo. Só complementando, quando a gente fala no plano de vida, né, o seguro de vida, são vários seguros de vida, né? Tem o de term, que é para 30 anos, esse aí geralmente não é só realmente um caso de falecimento, ou um terminal illness, né, que é se a pessoa tiver no caso de um caso terminal, ela pode retirar o dinheiro antes da morte, no caso, ou um tratamento de uma quimioterapia, alguma coisa assim, entendeu? Mas tem os outros, igual ele falou, que é como se fosse um plano de aposentadoria, vamos dizer assim. Também tem um plano dentro do plano de vida, um plano de aposentadoria. Então, são vários. Então, muito cuidado quando você contratar um plano de vida e achar que tem tudo isso, e não é bem assim. Então, são vários termos, vários tipos, e você tem que tomar muito cuidado nesse aspecto. Tá certo. Eu acho que a mensagem é essa, né? A gente falou, óbvio, hoje da parte de vida e saúde, né? O importante na contratação é sempre buscar a ajuda de um profissional que realmente entenda, né? Como tudo, eu falo, de novo, uma das razões pela qual eu e a Josi unimos força, não só pelo que eu vejo na comunidade de trabalho que ela faz com os clientes, mas, de novo, hoje ela tem 3.500 clientes, sei lá, 4.000 clientes, são 4.000 famílias que eventualmente vão ser impactadas de forma positiva, porque nós somos pessoas do bem, trabalhando em prol de realmente proteger as famílias, oferecer o que tem, né, de melhor dentro das estruturas que nós conhecemos, americanas e também internacional. Né? E não só porque eu vendo seguros de outros ramos, como de carro, casas, que eu sou uma expert em todos os ramos. Por isso que entrou o Roger para Machado, porque ele sim tem o background de experiência em life, seguro de vida, aposentadoria, toda essa experiência, que não é qualquer pessoa que chega no mercado daqui a 2, 3 anos vai ter. Eu não tenho essa experiência de eu jamais oferecer para o meu cliente um produto que eu não conheço, entendeu? Eu não domino, vamos dizer assim. Então, é muito importante isso, a experiência, o conhecimento da pessoa que está te vendendo a pólice. Então, muito cuidado quanto a isso. Então, eu vendo seguros, vendo tudo que é tipo de seguro no escritório, mas eu não vendo o que eu não sei. Então, é onde entra os nossos associados, que o Roger entrou para somar com a Machado, porque ele tem uma experiência gigantesca. Aqui atrás você vê todos os diplomas que ele já ganhou. Nessa parede, né, só nessa, fora na outra, que a gente pode filmar também. Então aqui não é brincadeira, não. Tá certo, beleza. Mais para frente a gente vai falar sobre outros tipos de seguro também, pessoal, com a Machado Seguros em outras ocasiões. Então, fiquem ligados aí que em breve vai ter mais informações. Mas falem para nós, Josi e Roger, por algum motivo, assim, existem algumas profissões que elas são profissões de alto risco, né? Às vezes policial, bombeiro, né? Profissões de alto risco. Essas profissões podem influenciar numa negativa de adesão ao seguro de vida? Podem. Não só podem, como, volto de novo, aquele cálculo de mortalidade, né? Por exemplo, um policial em Nova York, ele não consegue comprar uma apólice de seguro de vida nos mesmos termos, embora provavelmente ele tenha saúde melhor do que muita gente, ele tem algumas exclusões, porque ele está numa área onde ele pode sofrer um atentado, uma bomba pode explodir do lado dele em Manhattan, ou seja, alguém pode dar um tiro, ou seja, dependendo
da profissão e da exposição ao risco é onde que nem eu tenho um cliente em New Jersey que trabalha com produtos químicos, né? Não me lembro, na parte de eletricidade, isso é uma coisa meio maluca. Tem 39 anos de idade, ele já está praticamente careca, porque a exposição realmente é muito grande aos produtos químicos. Ou seja, eu consegui seguro para ele, mas deu muito trabalho, porque a hora que a seguradora olha na tabelinha dele, espera aí, essa profissão, meu Deus, é problema. O cara pode morrer eletrocutado, ele pode morrer asfixiado, ele pode ter um câncer. Ou seja, tudo isso realmente entra na questão da análise das seguradoras. Eu sei que esse é um termo até meio técnico, mas como é feita a análise do valor, assim, do cálculo da apólice? Só para galera. Saúde. Eles têm, de novo, é tudo uma tabela, né, atuarial, onde eles vão falar, tá bom, Roger, 45 anos de idade, para comprar $1 milhão, né, como a Josi mencionou, um seguro de termo, que é um aluguel, morreu, alguém recebe, não tem acúmulo. Aliás, eu fiz agora, recentemente, uma pólice, posso dar até um exemplo concreto, é uma pólice de $1 milhão, cobertura para 20 anos, eu pago $62 por mês nessa pólice, tá? E por 20 anos, se eu não falecer em 20 anos, eu joguei $62 por mês na lata do lixo. Porém, eu estou sempre no avião, eu estou sempre fazendo várias coisas. Então, por $62 por mês, vamos dizer, por $1.000 por ano, ou seja, ao longo de 20 anos, se eu não falecer, eu gastei $20 mil, vamos fazer conta redonda, mas eu tive uma cobertura de $1 milhão. Tá? Então, eventualmente, sim, aquele seguro vai para a lata do lixo e, graças a Deus, eu ainda não morri, né? Se esse for o caso, não sei, a vida é incerta. Mas então, respondendo a tua pergunta, sim, idade e saúde são componentes cruciais nesse cálculo atuarial de como uma seguradora trabalha. Certo. Até eu ia fazer essa pergunta agora mesmo, por alguma outra razão que não somente essas que você mencionou, a gente pode perder o valor investido da apólice? Não, de novo. Deixa eu só completar. Eu acho assim, ó, que não, o valor pago no seguro nunca é perdido, na minha opinião. Porque hoje, vamos dizer, eu tenho 30 anos, eu quero ter filhos. Eu fiz uma pólice de 30 anos, se eu não morrer em 30 anos, legal, bom para mim. Só que o meu filho já vai estar com 30 anos, já vai estar criado, já vai estar provavelmente com a escola paga, já vai estar encaminhado na vida, com trabalho. Então, ele não vai usar o dinheiro, porque já não vai mais estar válido, mas em compensação, eu também protegi ele durante 30 anos de vida, que se eu viesse a falecer, ou eu e meu marido até mesmo tivesse ficado órfão, eu sabia, teria certeza que ele estaria protegido com uma quantia boa de dinheiro, que ele não ia estar sozinho, desamparado, ia ter dinheiro para a faculdade, para casa. Então, nunca é dinheiro perdido. Nunca. Principalmente quando você tem família. Filhos, tios, pai, que seja o que lá, né? Às vezes você não tem filho, mas você tem um irmão que você ama muito, entendeu? Você tem uma mãe, um pai. Então, nunca coloque como seguro um dinheiro perdido. Não é. Não é enquanto existe vida, não é perdido. É verdade. Mas é isso, eu me referia mais assim, porque existem contratos que existe sim um valor a ser pago maior, mas existe um valor a ser resgatado também no futuro. Então, é por isso que eu falo, o aluguel versus ser proprietário de alguma coisa. Mas, enfim, meu caro, agora que eu percebi, eu tenho mais, 15 minutos, eu não sei se você quer abrir para perguntas e respostas. Eu tenho só mais algumas perguntas que eu acho que pode estar dentro do contexto aqui, que eu acho que vai responder para a galera também. Então, vocês desculpem, pessoal, que o tempo está bem corrido, mas eu acho que essas perguntas vão tirar todas as dúvidas de vocês. Numa hipótese de divórcio, como que fica, Roger e Josiane, essa questão da apólice? Eu brinco, mas eu estou passando por exatamente nesse momento. Então, como fica? O homem recomeça a vida, é nisso que a gente... Não, estou brincando. Demais, meu Deus do céu. Estou brincando. Eu vejo pelo meu caso. Né? Óbvio que eu estou na indústria e eu sempre acreditei demais nessas estruturas de seguro de vida. Então, sempre tive muitos milhões de dólares de seguro de vida em cobertura. Mediante o divórcio agora, não posso nem falar isso, talvez minha ex, vai que ela assiste o vídeo, mas até ela está protegida ainda. Mas, em outras palavras, o que muda agora na minha estrutura, o que era, em primeiro lugar, a minha ex-esposa como beneficiária, hoje os contratos foram mudados, que eu mencionei há pouco. Então, existia uma mudança de beneficiários, onde as minhas filhas são beneficiárias das minhas apólices.
E muito provavelmente, a gente está na fase final de divórcio, o próprio juiz vai determinar na corte dizendo tanto o pai quanto a mãe vão precisar ter um montante X em seguro de vida, caso haja um falecimento. Eu já tenho a minha parte, a dela, eu acredito que ela tenha cuidado também. Tá? Mas em caso de divórcio, é isso que acontece. Ou são mudanças contratuais, enfim, tudo bem fácil de resolver. Existe a parte mais fácil do divórcio. É a parte, acredite, foi a parte mais gostosa do meu divórcio, mudar os beneficiários da minha pólice. Enfim, vamos lá. Seguindo adiante. Existe cobertura em caso de suicídio? Porque eu sei que, né, é uma situação de falecimento, mas os beneficiários podem ser cobertos em caso de suicídio? No nosso português bem claro e esdrúxulo, existe, o seguro de vida cobre tudo, né? Morte morrida, morte matada. O suicídio, ele só é coberto a partir de 2 anos e 1 dia. Então, todas as seguradoras, como cláusula contratual, existe uma carência de 2 anos. Se eu esperar, de novo, bobagem, mas se eu comprar uma pólice, esperar 2 anos e 1 dia e cometer suicídio, by law, pelas leis americanas, todas as seguradoras americanas são obrigadas a honrar o benefício. Mas antes dos 2 anos, não. Como também existe uma outra cláusula contratual, que ele chama a contestabilidade de um contrato. Então, vamos dizer que, Deus o livre guarde, eu tenha diabetes de insulina no último nível. Então, o meu açúcar no sangue não me permitiria ter uma pólice de seguro de vida. Vamos dizer que eu use o sangue da Josi para fazer a minha... Totalmente legal, ilícito, eu vou preso, não é o que eu estou dizendo, eu estou citando um exemplo. Se esse fosse o cenário, a seguradora tem 2 anos para contestar a validade daquele contrato. Passado 2 anos, eu falecesse, a seguradora seria obrigada a honrar o benefício. São 2 anos de contestabilidade. É por isso que eles mesmos vêm, tiram o sangue, então não tem... Não existe fraude. É tudo feito pelas seguradoras. Tá certo. Se no momento da aplicação, né, da apólice e tal, a pessoa não nomeou os beneficiários e porventura vem a falecer, e de repente existe um filho lá que às vezes não foi mencionado, existe a possibilidade dele receber o benefício também, com alguma medida? Esse é um dos únicos documentos que passam pelas leis testamentárias. Tá? Então, em outras palavras, primeiro que você não consegue fazer uma apólice de seguro sem nomear um beneficiário. Por lei, para aquisição de um contrato, necessariamente tem que ter a parte envolvida, que são os beneficiários. Tá? Acontece de, às vezes, falar, mas tinha um filho, vamos dizer, fora do casamento, ele ficou de fora da pólice. Que pena, ele ficou de fora da pólice. E os beneficiários nomeados em contrato são os que receberiam o valor, né, de adesão da pólice. Tá certo, beleza. Eu tenho só mais 2 perguntas, espero que tenha tempo. Eu vou até ler, porque é um pouquinho grande. Existe algum tipo de atualização do capital segurado e do prêmio de contribuição ao longo da vigência do seguro? Excelente pergunta. Sim, existe. Nos contratos onde existem acúmulo de valores, tá? As estruturas de investimento... De novo, é uma conversa muito longa, eu vou tentar resumir em 30 segundos, mas em estruturas de apólices, onde o valor assegurado é atrelado a uma conta de investimento, essa conta de investimento, com o passar dos anos, ela vai gerando um valor. Então, conforme esse valor de investimento vai crescendo, a estrutura do seguro também vai crescendo. Então, existe, sim, um crescimento exponencial ao longo dos anos. Na outra estrutura, que é o que a Josi falou, por exemplo, eu compro uma pólice de 30 anos de 1 milhão. Eu vou pagar por 30 anos aquele 1 milhão? Nesse contrato, não. Eu teria que fazer um cálculo inflacionário e a cada 3 ou 5 anos ou 10 anos comprar um seguro adicional, né, para suplementar aquele que eu possuo. Que, aliás, faz parte do nosso trabalho. Anualmente, fazer uma revisão com os clientes para saber o que mudou. Melhorou a vida financeira, piorou a vida financeira, filho nasceu, o que precisa ser mudado em termos de estrutura de um planejamento financeiro. E nada impede de ter 2 planos de vida. Não precisa ter necessariamente um apenas. Então, você pode ter um term de 20 anos, 30 anos, como eu tenho, como ele tem, e um outro separado de aposentadoria, que é esse com acúmulo de valores. Então, no final da sua vida, você saber que você vai ter aquele dinheiro, vai ter uma poupança, vamos dizer assim. Isso mesmo. Beleza. Desculpa aí que me ligaram aqui. A última pergunta, promessa. No caso de divergências sobre a causa da natureza ou extensão de lesões, bem como sobre a avaliação da incapacidade
relacionadas ao seguro. O que deve ser feito? Eu sei que é bem complexo o que eu falei. Não, essa pergunta foi algum advogado que fez, eu tenho certeza. Repete a pergunta para mim. Vamos lá de novo. É os universitários. Aí eu pesquisei essas perguntas aqui. Ó. No caso de divergência sobre a causa da morte, né, natureza ou extensão de lesões, bem como sobre a avaliação da incapacidade da pessoa, relacionadas ao assegurado. O que deve ser feito? Se às vezes ficou dúvida aí, o que aconteceu de fato? Isso acontece. Aliás, não aconteceu comigo, tá? Mas aconteceu com uma das pessoas que trabalhavam comigo em New Jersey na época, um americano. Ele vendeu, era um caso grande de seguro, foram 10 milhões de dólares na vida do marido e 10 milhões de dólares na vida da mulher. Era uma família muito afluente em New Jersey, americana. 45 dias depois, os dois aparecem mortos. Tá? E por envenenamento. Então, óbvio que em algum lugar, né, alguém cometeu aquilo. Eles não iam acordar e falar, tá bom. Porque a dúvida que foi inicialmente gerada foi essa. Foi uma forma de suicídio que eles tentaram, né, porque eles estavam passando por algum problema financeiro, ou realmente eles foram envenenados por algum membro da família, algum filho, tal, porque sabiam que os pais tinham 20 milhões de dólares de cobertura. Então, óbvio que, de novo, de repente vai que alguém está escutando, eu não posso nem dizer o que aconteceu no caso. Foi tudo resolvido da melhor forma possível e algumas pessoas foram presas, vamos só dizer assim. Mas, respondendo a tua pergunta, em caso onde as seguradoras desconfiam que existiu algum tipo de fraude, sim, existe a investigação mais profunda antes do pagamento. Tá? O cara foi dormir, não acordou, né, teve um infarto à noite, tá ali, causa mortes, infarto durante a noite, simples. Mas em caso de envenenamento, assassinato, existe um trâmite um pouquinho mais complexo, mas de novo, a seguradora, eles estão no business de pagar pessoas que falecem, então isso é muito sério nos Estados Unidos. Diferente do Brasil, diga-se de passagem. O Brasil é uma bagunça também nessa área. Mas enfim, vamos lá. Você está com um tempinho aí? Senão a gente faz uma pergunta ou já finaliza. Na verdade, eu estou indo para o Brasil na segunda-feira e meu contador está me esperando às 5 horas hoje para terminar meu imposto de renda. Caraca. Então eu estou a meia hora dele, mas se a gente tiver mais 5 minutos, vamos lá. Então, beleza. Vamos pegar agora... De novo, caso ainda te sobre muitas perguntas, a gente pode voltar amanhã por mais meia hora. Até sexta-feira eu estou aqui nos Estados Unidos. Beleza, então, show de bola. Vamos às perguntas da galera agora, vamos tentar fazer pelo menos o máximo possível de perguntas, que seu tempo está corrido aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Karen Alessandra, ela fez a seguinte pergunta. Quais as opções de seguro de saúde e seguro de vida para estudantes F1 e seus dependentes? Existe mercado internacional, a gente falou um pouco disso. Tem sim as opções, tem seguros que são específicos para estudantes. Se ela quiser mandar um e-mail para a Josi, a gente pode estudar o caso dela com mais particularidade. Mas sim, respondendo, é possível. Existem opções. Beleza. Pessoal, lembrando que qualquer pergunta pessoal que às vezes a gente não respondeu aqui, vai estar todos os links na descrição do vídeo, todos os contatos da Machado Seguros, da Josi e do Rafael, beleza? Do Roger. Só tô chorando. Desculpa, Roger. Confundi nome. O Misael Evangelista perguntou: testamento de um brasileiro nos Estados Unidos é válido? Para os bens e ativos americanos, sim. Para a parte de jurisdição e jurisprudência brasileira, não. Então, se ele mora aqui, ele tem filho aqui, o testamento deveria ser mandatório, porque é básico. O pai morre, a mãe é, na realidade, responsável pelos filhos. A mãe morre, vice-versa. Mas em casos de acidente comum, onde o pai e a mãe falecem, se não tem um testamento, é a corte da cidade onde aquela família mora que vai decidir o futuro da criança. É triste, mas é uma realidade. E já aconteceu, por isso que eu menciono. Beleza. Então, o Alex Ribeiro e o Luiz Márcio perguntaram se tem algum tratamento para AIDS ou hepatite C com custo zero. No mercado doméstico, com certeza. Tá? Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto, exato. Enquanto o Trump não Enquanto o Trump não mudar. Mas sim, né? Devido, de novo, às causas pré-existentes não poderem ser excluídas, todo mundo que está dentro de um plano vai poder tratar de qualquer doença, um câncer, uma AIDS, enfim. No mercado internacional, não, porque vai existir um check-up, né? A não ser que ele não tenha, né? A não ser que ele não, seja exato, uma preocupação do futuro. Daí tem o plano de internacionais que também cobrem AIDS e hepatite, até transplante de órgãos e outras coisas, mas não pode existir, né, de forma pré-existente. Exatamente.
Certo. Pessoal, perguntas relacionadas a seguro residencial, seguro empresarial e até mesmo de veículo, nós vamos fazer numa outra ocasião, tá? Então, vamos focar só no saúde e vida. O Marcelo Passos perguntou, qual o mínimo de idade para uma pessoa aderir a um plano de saúde e em quanto tempo tem que renovar? Então, nós respondemos isso, a idade desde o nascimento, né? Saúde internacional, por exemplo, até 65 anos de idade, tá? A partir do momento, dependendo de novo a seguradora, aquela pessoa foi aprovada no plano, acabou, ela não pode mais sair, a não ser por falta de pagamento. Então, em teoria, todo mundo se qualifica. Certo, beleza. Olha, acabaram as perguntas aqui, então, só para a gente finalizar essa live, né, eu agradeço aí a presença de vocês, da Josi, do Roger, dessa vez eu acertei. Se vocês pudessem dar um conselho, em vista das experiências de vocês, para a galera que está no Brasil, até mesmo pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, relacionado a esses dois tópicos, seguro de vida e seguro saúde, o que vocês falariam para essas pessoas? Muito simples. Quer falar primeiro, Josi? Bom, eu falo que todo mundo deveria ter plano de saúde e de vida, ponto final. Principalmente nos Estados Unidos, porque uma conta de um hospital nos Estados Unidos de 5 dias é $100 mil. Então, se você tem bens, se você tem intenção de morar nos Estados Unidos, primeiro, você não pode ter dívida, porque isso para você se legalizar. Segundo, se você mora, já é legal, você não quer ter dívida no seu crédito e, né, e acabar não podendo comprar mais nada, porque você tem uma dívida de $100 mil no hospital. Então, sim, todo mundo deveria ter o plano de saúde de acordo com o seu budget, nem que seja só o emergencial, o básico do básico, mas tem que ter. E aí, com o tempo, de acordo com que o teu salário vai crescendo, você vai adicionando mais coberturas no teu plano. Então, melhor começar com algo simples, mas ter algo do que não ter nada. E a mesma coisa de vida. Como o Roger falou, as duas únicas certezas que nós temos é a de morte e a que a gente vai pagar taxas. Então, se você for para analisar um term insurance, que é que, né, ele falou, que não é um dos melhores, mas a princípio, para quem tem filhos pequenos e você está com medo de que, né, aconteça algo com você e seus filhos ficam desamparados, é uma ótima opção. E estamos falando aí de pouquíssimo dinheiro, de $40, $60, $70. O que é? É uma janta, 2 jantas no ano, e olhe lá. Então, vale a pena, entendeu? Vale a pena você deixar de almoçar um dia aqui, deixar de tomar um sorvete ali, deixar de tomar um Starbucks lá e ter um plano de vida, com certeza. Então, essa é a minha sugestão. Simples, mas algo. E eu acho, complementando, né, o que a Josi falou, meu Deus, eu estou na indústria tempo suficiente para saber que a falta de planejamento, eu não digo, é importante planejar, eu acho que, de novo, culturalmente, nós brasileiros não estamos preparados para lidar com a vida, né? A hora que eu sento com uma família brasileira e falo, olha, eu tenho uma estrutura americana, por exemplo, eu tenho um cliente na Califórnia, ele é um arquiteto, eu gosto sempre de contar esse exemplo. Ele é a 6ª geração de uma pólice de seguro de vida. 6ª geração. Ele tem $40 milhões dentro de um trust, né, dentro de uma PJ, onde ele não é dono de 40 milhões. Ele é dono de uma mesada mensal, hoje ele recebe $47 mil por mês. Tá? Ele vai viver bem em qualquer parte do mundo, mas a mesada que nasceu com ele e vai morrer com ele, porque um dia alguém, 6 gerações atrás, que ele não sabe nem quem é, criou, vai permitir, ou no caso dele, permitiu que ele tivesse acesso às melhores universidades do mundo, ao melhor estudo do mundo. Ele mesmo fala, tomei os melhores vinhos do mundo e viajei o mundo inteiro. Não porque eu nasci em berço esplêndido, porque na verdade eu não sou dono de 40 milhões, eu sou dono de uma mesada. E com aquela mesada mensal, porque alguém fez uma estrutura de planejamento, nesse caso ad eterno, by the way, é uma estrutura perpétua. A única preocupação dele é ter certeza que os filhos têm conhecimento financeiro suficiente, né, para não fazerem muita bobagem com o dinheiro, porque todos os meses da vida das futuras gerações, o dinheiro vai entrar em caixa. Brasileiro, a hora que você, com todo respeito, a hora que eu trago esse conceito, fala, mas como assim? Não é possível fazer isso. Não, é possível sim. Então, planejamento financeiro, essa estrutura de seguros, vida, saúde, que todos vocês tenham uma vida extremamente bem-sucedida, que tenham a melhor saúde possível, mas em caso do cenário mudar, a gente precisa de um plano B. Então, o planejamento financeiro é crucial na vida de todo mundo. Tá? É isso aí, Roger. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço a todos vocês. Tá certo. Estamos aqui. Qualquer dúvida, e-mail para a Josi, para o Roger, e estamos prontos.
Beleza. Bom, galera, então essa foi mais uma live, passando informações, né, tirando dúvidas sobre um tema muito importante, seguro de vida e seguro saúde, hoje trazendo a Josi e o Roger aqui da Machado Seguros. Ao final dessa live vai estar todos os links na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse de contratar os serviços da empresa deles, vocês podem entrar lá em contato, manda uma mensagem para eles, passa o caso de vocês que está show de bola. Agradeço a todo mundo que esteve presente no nosso ao vivo. Peço desculpas se de alguma forma pulamos alguma pergunta. Se ficou algum ponto dessa live que você não entendeu, que ficou dúvida, deixa aqui abaixo no box de comentários. Lembrando que essa live vai estar disponível no gravado, vocês podem assistir quantas vezes acharem necessário. E já sabem, galera, se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Josi e Roger. Muito obrigado, Roger. Um grande abraço. Tchau, tchau. A todos. Tchau, tchau.